Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à diretoria, à superintendência, ao Dr. Roberto Matsuda, como presidente da Comissão de Ética, Dr. Reinaldo, coordenador, e a toda a organização, e aos demais presentes, a todos vocês que abrilhantam também o evento. Sem vocês, não haveria razão de estarmos aqui. Então, até em nome dos operadores do direito, da odontologia. Tá? Então, o propósito desse primeiro meeting, como o Dr. Roberto Matsuda, estamos aí na expectativa de que venham outros meetings pela frente, mas o objetivo é esse. Eu acho que essa troca de informações, como a doutora Eliette muito bem ressaltou, isso enriquece o trabalho tanto dos operadores do direito como dos cirurgiões dentistas e dos demais profissionais da odontologia. Tá? Então, aqui, eu sei que, por tratar de rito processual ético, envolve também muitas questões. Claro que nós vamos nos ater às questões processuais, mas, até a fim de que tenhamos uma contextualização do tema, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Então, bom, o Dr. Reinaldo já me apresentou, estou como diretor da Comissão de Ética desde 2016. Tá? Mas, primeiramente, como eu havia dito, a fim de nós entendermos todo esse contexto do rito processual ético, primeiramente, nós precisamos saber como que está o CROSP em números. Então, a fonte mesmo está no site do Conselho Federal de Odontologia, a última atualização é do dia 15 de outubro, e aí nós temos aqui 62% dos profissionais da odontologia são cirurgiões dentistas aqui no estado de São Paulo. Então, imaginem as doutoras, os doutores, a demanda que nós não temos. Claro que não são esses 62%, graças a Deus, cometem tantas infrações. Nós temos realmente um número expressivo que vem da fiscalização. Aproveito para cumprimentar a doutora Cláudia, aqui presente, diretora do Departamento de Fiscalização, e os demais colegas, doutor Dácio e doutora Gisele. O que eu acho importante, que a demanda é grande, sim, mas são poucos os profissionais que incorrem em infrações éticas. Tá? Nós sabemos que muitas delas são enquadradas em categorias de menor a médio potencial ofensivo, mas existem as graves. Então, daí a importância de nós termos uma equipe técnica a fim de apurar, porque, vejam, nós não temos só questões envolvendo publicidade ilegal, nós temos violação a normas de biossegurança, nós temos também o tratamento odontológico mal sucedido, problemas de relacionamento entre os pacientes e os próprios cirurgiões dentistas e profissionais da odontologia, problemas entre seus pares. Então, a demanda é grande. Tá? Só de dezembro de 2022 a setembro de 2024, foram analisados 10.467 expedientes. Então, vamos dizer que o rito processual ético ele foi desenhado justamente para nós termos um menor tempo de resposta. Tá? Só que nós sabemos, isso a máquina pública como um todo, então nós sabemos que, em se tratando de sistema conselhos, e depois o Dr. Roberto Matsuda irá muito bem explicar a respeito, como autarquia federal, pessoa jurídica de direito público interno, nós sabemos, faz parte da máquina pública, tem autonomia administrativa e financeira. Então, há um estudo justamente para que a taxa de congestionamento desses processos seja reduzida. Nós sabemos que, por exemplo, no judiciário, a taxa de congestionamento é de 75%. Então, aqui a ideia é dar um tempo de resposta até para que o profissional possa exercer o seu direito de defesa. Nós sabemos que o rito processual ético ele recomenda que o processo, após instaurado, ele tenha a duração de 1 ano. Mas nós sabemos que esse prazo pode ser prorrogado. Tá? Então, eu estou passando toda uma contextualização para depois nós adentrarmos no rito, tá? No fluxograma aí dos trabalhos. Então, há uma demanda. Nós sabemos que, uma vez instaurado, ele não vai ficar mais de 3 anos sem movimentação, senão isso pode operar a prescrição. Da mesma forma, a apuração dos fatos, de repente, o tratamento odontológico ocorreu há mais de 10 anos e a denúncia chegou hoje no CROSP, aí o CROSP tem 5 anos para a sua devida e regular apuração. Tá? Nós temos os marcos interruptivos, a partir do momento em que o profissional é citado, esse prazo pode ser interrompido de 5 anos. Tá? Então, daí porque nós sempre recomendamos a guarda do prontuário, foi o que eu falei no início da nossa conversa. Eu vou falar dos aspectos processuais,
mas para enriquecer no debate, né, a exposição, acho legal trazer esses institutos do direito material, né, a pessoa saber, mas por que eu tenho que guardar no meu prontuário? A lei fala que é até 20 anos, né, mas há uma incompatibilidade, por exemplo, com o Código Civil, né, você pega não o menor, né, mas digo absolutamente incapaz. Aí sim, quando ele completa 16 anos, ele passa a ser relativamente capaz, aí o prazo começa a correr. Então, mas eu atendi, ele tinha só 10 anos, passaram-se 20, ele tem 30, eu posso eliminar o prontuário. É um grande equívoco. Tá? Por isso que nas palestras nós fazemos questão de ressaltar a importância da guarda do prontuário por prazo indeterminado. Tá? Então, antes também de adentrarmos no fluxo em si, eu acho que é importante também falarmos da composição e atribuições da Comissão de Ética. Tá? Então, são duas coisas distintas. Quando nós falamos do plenário, nós temos os 5 conselheiros efetivos e os 5 suplentes. Tá? Então, é claro que a composição, a princípio, são os membros efetivos, designados pelo título, né, de conselheiros regionais, né, e igual número de suplentes, nacionalidade brasileira e com mandato bienal. E aí temos a função. A função do plenário é julgar. Né? Então, ela vai julgar e decidir isso em se tratando, tá, de assuntos éticos. Tá? Nós estamos delimitando aqui essa questão, né, do fluxograma. Então, julgar e decidir nos limites de sua competência legal. Né? Então, quando há violação ao Código de Ética, a Lei 5.081 de 66, né? Temos a lei que instituiu os conselhos, e lá nós temos a missão institucional, né, que fala, quer dizer, supervisionar a ética profissional odontológica, o decreto que a regulamenta e demais normas correlacionadas à odontologia. Né? Entre essas normas, como todos sabem, as resoluções do Conselho Federal de Odontologia, do CFO. E aí vem a Comissão de Ética. Então, a Comissão de Ética, e desses 10 conselheiros, dos 10, 6 integram a Comissão de Ética. É a Comissão de Ética quem vai instruir o processo ético. Tá? Então, ela é composta por 3 conselheiros efetivos e suplentes. Tá? Hoje, as audiências e os julgamentos são online. Né? As audiências, vamos dizer que a instrução é monocrática, então nem todos da Comissão de Ética têm a obrigatoriedade de ingressar na audiência, bastando um, assim como é no judiciário. Nós temos um juiz instruindo a causa. Né? Então, depois temos um parecer. E temos também, claro, antes de adentrar na primeira Câmara de Instrução, a função, como eu disse, é instruir os processos, emitir seus pareceres e dar subsídios para que o plenário possa julgar esse profissional. Tá? A partir do momento que nós temos indícios de autoria e prova da materialidade, nós temos elementos para instaurar o processo, mas isso não significa que o profissional será condenado. Tá? Muito pelo contrário, é justamente para que ele exerça o seu direito de defesa. Muitas vezes a denúncia é infundada, mas aí é quando, depois nós vamos chegar lá, nós aplicamos o Código de Processo Civil, ou seja, nenhuma decisão será tomada sem que a outra parte seja ouvida. É a regra. Temos exceções e chegaremos lá. Tá? E aí temos a primeira Câmara de Instrução, que, na verdade, ela tem os mesmos poderes da Comissão de Ética. Né? O Código de Processo Ético Odontológico autoriza os conselhos regionais a criarem quantas câmaras de instrução julgarem necessárias. Hoje nós só temos uma. A ideia é expandir, é aumentar, mas os seus membros são escolhidos pelo presidente do conselho. Tá? Então, eles vão instruir e têm os mesmos poderes da comissão, mas quem realmente vai assinar o parecer, quem vai homologar, é o presidente da Comissão de Ética. E aí, vamos adentrar aqui no coração da nossa exposição, dada a importância, né, de entendermos os ritos. Né? Quando eu falo, nós temos o rito processual ético, a suspensão cautelar, ela não deixa de fazer parte, mas eu achei melhor desmembrar, porque aqui, sim, eu não vou necessariamente ouvir a parte contrária. E aí, claro, há muitas questões polêmicas envolvendo isso, mas, com certeza, no decorrer da exposição, nós vamos conseguir entender melhor os seus desdobramentos. Então, o processo ético odontológico ele foi instituído pela Resolução CFO 59 de 2004, tá? Mas, como eu havia dito, nós aplicamos o Código de Processo Civil, diferentemente, né, dos processos éticos que tramitam junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, nós não aplicamos o Código de Processo Penal, até porque nós sabemos que é por expressa disposição de lei que se aplica o rito do processo penal. Aqui não, aqui é o Código de Processo Civil. Então, as doutoras e doutores não precisam se preocupar porque estamos super atualizados. Mas o Código é de 2004. Por quê? Porque nós aplicamos o CPC, que é de 2015, entrou em vigor em 2016. Então, vamos dizer que
por força ex vi do artigo 15 do Código de Processo Civil, aplicam-se as suas normas aos processos administrativos supletivo e subsidiariamente, ou seja, quando houver uma lacuna total, aplica o CPC. Quando for parcial, também se aplica. Tá? É sempre na ideia de diálogo das fontes. E aqui nós temos a fase pré-processual. Aqui nós temos as principais portas de entrada, né, pelas quais as demandas entram. Né, nós temos as denúncias que são formalizadas, tá, em nome, pode ser até um procurador com poderes especiais, ou a pessoa não consegue assinar, já tivemos situações assim. Né, aí nós temos a procuração a rogo, a pedido, né, de quem está impossibilitado, alguém vai lá e assina, e temos 2 testemunhas autorizando essa denúncia. Tá? Mas é claro que, se ela for inepta, daremos a oportunidade, né, o Conselho dá a oportunidade de a parte se manifestar, integrar, para, se o caso não complementar, arquivar essa denúncia. E temos os procedimentos fiscalizatórios. Nós chamamos de procedimentos, é só uma terminologia técnica, porque quando eu falo em processo, eu tenho contraditório. Quando eu falo em procedimento, eu não tenho. É um conjunto coordenado de atos. Então, não necessariamente o inscrito vai se manifestar. Tá? Não há óbice quanto a isso, no entanto, é só quando é instaurado o processo, que eu tenho esses indícios de autoria e prova da materialidade, que ele é instaurado para uma melhor apuração dos fatos. Tá? Então, nós temos essa denúncia, que pode vir tanto de tratamento odontológico, problema entre cirurgiões dentistas, já tivemos casos de irmãs que eram profissionais cirurgiãs dentistas, tiveram uma briga, uma discussão, aí uma alegou que a outra pegou os pacientes dela, quer dizer, e nós tentamos aí uma conciliação. Então, existe, sim, essa questão entre seus pares, até trazendo para essa questão trabalhista, né? Muitas vezes o funcionário, o cirurgião dentista comissionado quer ingressar com uma demanda e ele se sentiu lesado, ele também entra com uma denúncia ética. Então, não dá para realmente enxergar o direito, né, como departamentos estanques, é tudo muito integrado. Tá? Essa divisão de direito médico da saúde, direito previdenciário, direito penal, é só para fins didáticos, mas o direito é um só. Né? Então, nós temos essa análise, que é feita pela Comissão de Ética, os casos técnicos passam por um núcleo de auditoria odontológica, tá? E aí é claro que depois, na sequência, esse procedimento, essa análise é encaminhada aos advogados lotados no setor de ética, e quando falamos em procuradoria jurídica, nós temos a procuradoria que faz o contencioso, que é o departamento jurídico, e temos o departamento de ética. Aqui nós estamos falando de departamento de ética. Tá? Eu estou usando a nomenclatura que está no Código de Processo Ético, procuradoria. Então, não havendo elementos, então, quer dizer, eu tenho até indícios de autoria. O que seria esse indício? Olha, o paciente entrou com uma demanda e eu tenho um prontuário em nome do doutor tal, da doutora tal, então, quer dizer, tem o número do CRO, eu tenho indícios de autoria. Né? A não ser que a outra parte faça contraprova e diga, não, isso aqui está falsificado, não fui eu que fiz o atendimento. Mas, até então, tenho indício de autoria e a prova na materialidade. Olha, de fato, deu um problema, de repente foi fazer uma cirurgia ortognática, ou trepar no canal, isso aí foi ou não foi uma intercorrência, ou houve um erro. Tá? Claro que tudo isso é apurado, tá? Há casos que demandam uma perícia, né? A Comissão de Ética não faz, mas, se houver necessidade, há termos de cooperação, nós temos como dar seguimento a isso, mas, primeiro, o processo precisa ser instaurado. Então, feita essa análise, nós temos os desdobramentos. Arquivo, temos o Núcleo de Conciliação e Mediação, que foi implantado, inclusive, em setembro de 2021. Então, nós capacitamos o corpo técnico também, não há necessidade de ser advogado, nós temos 2 cirurgiãs dentistas, a doutora Cristina e a doutora Valéria, que integram o Núcleo de Conciliação e Mediação, e para casos assim que o paciente, muitas vezes, formaliza, né? Nós temos um formulário de denúncia, inclusive as senhoras e os senhores depois podem entrar no site, tem um modelo ali, e nesse formulário vai ter a opção de o denunciante dizer se ele quer ou não conciliar. E nós sempre ressaltamos no fluxograma que não há a possibilidade de um acordo financeiro. Tá? Isso aí é só realmente para tentar um novo tratamento. Mas qual a diferença entre conciliação e mediação? Na conciliação, eu tenho um terceiro propondo as soluções. Na mediação, eu deixo as partes se entenderem entre elas. Mas, de qualquer forma, são pessoas profissionais qualificados, tem sempre um advogado acompanhando o ato também, um dos coordenadores, né, e o apoio administrativo, para que as partes cheguem a um acordo. É que, infelizmente, hoje virou a indústria, né, das clínicas. Antes era do crime. Né? Hoje é muito mais voltado para essa questão da clínica. Não, eu quero porque eu quero a indenização.
né, e não é aqui que o profissional vai conseguir, né, um acordo, ou o paciente. E, é claro, como eu falei, não havendo a conciliação ou havendo elementos para instauração, porque nem sempre vai passar pelo núcleo, né, às vezes é uma questão grave que o próprio conselho verifica que precisa ser apurado mediante instauração de processo ético, e o processo é instaurado. Lembrando o seguinte, que o rito processual ético não prevê esta defesa prévia. No entanto, como nós estamos ampliando os direitos dos profissionais e dos advogados, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade disso. O que eu não posso é restringir. Por quê? Porque não adianta, imagina um profissional, eu fico imaginando eu como advogado, né, doutor, recebendo uma intimação do TED, né, do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, sem ter o meu direito de, pelo menos, fazer uma defesa, de me manifestar. Tudo bem, eu vou me manifestar depois, mas, às vezes, eu posso eliminar a ocorrência aqui, né? Então, às vezes, até numa USB, né, uma OBS, a gente tem um problema de protocolo, né? Às vezes o profissional não segue aquele protocolo, mas ele tem a liberdade de convencimento dele, né, de atuação. E aí, quer dizer, não, mas a profissional não agiu como a gente esperava, não, mas ela tem a sua liberdade. Eu vou dar a oportunidade de defesa. Já houve casos em que já pediram perícia nessa fase pré-processual, né? E aí, sim, né, havendo assinatura, qualificação, exposição dos fatos, as provas imprescindíveis, quer dizer, eu tendo lastro, subsídio para dar andamento à instauração, eu consigo a instauração. Do contrário, se for manifestamente procedente, é feito o arquivo, e aí o recurso é feito não para o Conselho Federal. Por quê? Porque não virou processo ético. Tá? Aqui, como está na fase pré-liminar, nós temos um recurso para o plenário. Então, muitas vezes, tem uma decisão monocrática por parte da Comissão de Ética, olha, eu vou arquivar, e o paciente inconformado entra com recurso no prazo de 30 dias para o plenário. E aí a decisão pode ser alterada ou mantida. O núcleo, como eu havia dito, havendo acordo, arquivo, sem acordo, processo ético. No entanto, é claro, isso é a regra. Por quê? Se nós estivermos lidando com uma questão pública, de ordem pública, então, por exemplo, sei que esse profissional tem mais de 15, 20 processos, né? Até gostaria de dizer que é, hipoteticamente falando, mas não é, né? Há situações que isso já ocorreu. E, dependendo do tratamento odontológico, e é claro, diga-se de passagem, não é porque o profissional foi condenado em 3, 4 processos éticos que não existe a possibilidade de haver um arquivamento em relação aos demais. Tá? Então, tudo isso é analisado caso a caso. No entanto, não é porque o profissional fez um acordo com o seu paciente na justiça que, necessariamente, a ética vai arquivar. Tá? Nós sabemos que a regra é um sistema de adesão, né? Quer dizer, as diferentes áreas se comunicam, né? Mas não vinculam. Nós falamos muito em independência das esferas. Então, não é porque o profissional foi absolvido no cível que ele será absolvido aqui na comissão de ética, e vice-versa. Tá? A não ser em casos excepcionais, por exemplo, no direito penal, né? Quer dizer, o fato não foi nem provado, não, ou ele nem existiu. Isso vincula a comissão de ética. Como que eu vou condenar se o juízo criminal está dizendo que o fato nem sequer existiu? Então, é só um exemplo para que as senhoras e senhores entendam melhor essa questão. Tá? E aí, sim, partindo para a fase processual, nós temos aqui um ato conjunto em que o parecer inicial é elaborado pelo presidente da comissão de ética, e, nesse parecer, é como se fosse uma denúncia do Ministério Público, né? Quer dizer, eu tenho uma descrição fática. Essa descrição ela se subsume a um artigo, a uma infração ao Código de Ética Odontológica ou à lei, enfim. E aí nós temos depois o despacho de instauração do presidente do Conselho. Então, como é o mesmo órgão, não é ato complexo nem composto, é ato simples, mas que depende aí da instauração. Quer dizer, eu tenho um parecer em que há uma descrição dos fatos, enquadramento dessa infração, e, é claro, com o apoio da Procuradoria para dar subsídio jurídico, a fim de que o processo não seja indevidamente instaurado. Então, feitas essas considerações iniciais, nós temos um encaminhamento, só lembrando que esse fluxograma está disponível no portal da Transparência do Conselho. Tá? Então, nós temos a audiência de conciliação e instrução. Quando eu falei em núcleo de conciliação anteriormente, vejam, isso aí seguindo a sistemática da legislação, tá? Federal como um todo. A conciliação ela pode ser tentada até a última decisão. Então, daí a importância, né? Às vezes as pessoas confundem, né? Acham que mas o conselho vai lá para punir. Não, a ideia não é punir, é dar o direito de defesa. Né? O código é uma forma até de proteção para o profissional.
se ele andar corretamente dentro, como dizem, das 4 linhas, não tem como dar errado. E se ele for chamado eventualmente, no final ele vai ser absolvido e ainda o paciente pode tomar uma invertida na justiça. Então, quer dizer, tem que analisar caso a caso. Tá? Então, assim, ele é chamado para audiência, né, as partes são chamadas. Às vezes, por exemplo, caso de publicidade, nós temos ali o RT e 10 comissionados. Todo mundo é chamado. Imaginem, senhoras e senhores, até antes da pandemia, isso quando era presencial, né? Hoje, nós fazemos online, né? Eu acho que isso aí democratiza, isso é uma facilidade para o inscrito e veio para facilitar, para todos, né? Então, às vezes, o profissional está lá em Marília, por exemplo, ele não vai ter que se deslocar até a sede aqui na Paulista, a não ser que o conselho se reestruturasse para atender nas seccionais. Mas, com a ferramenta, com a tecnologia, não há necessidade. Tá? Então, nós temos aí a instrução que é feita, né? Nós temos o lobby para admitir um por um, eles não vão ser ouvidos ao mesmo tempo, obviamente. Tá? Então, tem todo esse cuidado para a instrução processual. E aí, como eu falei, quem vai apurar? A comissão de ética, a Câmara de Instrução. O profissional é citado para que, no prazo de 5 dias úteis de antecedência, apresente a sua defesa, a sua contestação. Então, eu já não estou falando da defesa prévia, que era lá na fase preliminar, eu estou falando da fase processual, em que o profissional terá a oportunidade de sustentar, né, a sua tese defensiva. A presença do advogado não é obrigatória, tá? No entanto, claro, recomendável diante de questões técnicas, e se for realmente para ser representado, só pode ser advogado. Em resumo, é isso. O STF tem uma súmula vinculante dizendo, olha, no processo administrativo disciplinar não há obrigatoriedade de constituir um advogado, mas se tiver que constituir um procurador, ele tem que ser um advogado. Isso prestigia a advocacia, né, e melhor defende os interesses do profissional inscrito. Então, nós temos aí a possibilidade de um rol de até 3 testemunhas. O processo pode ser suspenso para a realização de perícia técnica, e temos também a defensoria dativa. Muitas vezes o profissional ele recebeu em todos os seus endereços a comunicação para participar do ato, não participou, aí é nomeado um cirurgião dentista para fazer a sua defesa. Tá? Então, claro que a gente sempre fala da necessidade do profissional atualizar o cadastro, porque, nos termos da Resolução 63 de 2005, em especial o artigo 347, parágrafo 1º, é obrigação do profissional manter atualizados os seus endereços. Tá? Mas é claro que nós tentamos esgotar todas as possibilidades para que ele exerça o seu direito de defesa. E mesmo ele sendo intimado, muitas vezes ele não comparece, e aí nomeamos a defensoria dativa, que está prevista no Código. Tá? Então, após a instrução, quando não há necessidade de um relatório técnico, tá, odontológico, nós já encaminhamos para o parecer final. Do contrário, se for algo técnico, a auditoria odontológica faz essa análise, emite um relatório técnico, abre para as partes manifestarem, sempre preservando o contraditório, para depois ir para o parecer final, em que nós vamos ter uma conclusão, tá, da Comissão de Ética ou da Câmara de Instrução a respeito. Claro que é a Comissão de Ética, mas a Câmara de Instrução vai encaminhar, através da audiência, para a Comissão de Ética, que vai dizer, vai opinar pela condenação ou não. Tá? Esse parecer final não vincula ao plenário. Isso aí, diga-se de passagem, é importante, porque muitos acham, já saiu o parecer final entendendo pela condenação. Já tivemos casos em que inverteu a situação, tanto de um lado como do outro. Tá? Houve encaminhamento para o presidente do CROSP, né, e houve essa intimação para razões finais. Eu falo do CROSP, mas é assim em todos os conselhos regionais. Tá? Então, intimação para razões finais no prazo de 15 dias. E aí os prazos são corridos, não são em dias úteis. Eu sei que o Código de Processo Civil ele prevê, só que aí nós temos aí o critério da especialidade, né? A lei que rege o processo administrativo federal prevê que a contagem em dias corridos, a não ser no caso da citação para audiência, porque o Código de Processo Ético é expresso em dias úteis. Por quê? Imagina, 5 dias úteis já é pouco, imagina 5 dias corridos para apresentar uma defesa. Tá? Mas é assim na trabalhista, por exemplo, né? Ou não sei se com a reforma houve alguma alteração, mas são esses 5 dias. E aqui também tem o quinquídio, né? Agora, é claro, nós temos a questão da prova pericial, como eu havia comentado, ela não poderá ser realizada. Por exemplo, a prova do fato não depender de conhecimento especial, é uma das hipóteses, for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Às vezes, o próprio profissional, em seu depoimento, ele pode falar, olha, de fato, houve um erro ali da minha parte. Enfim, a sua realização for impraticável, às vezes o paciente muda de profissional, aí você não tem como saber, né, onde que começou, onde terminou o tratamento. Tá? Do contrário, se houver necessidade,
aí sim é feita essa perícia. Aí, se depois, né, encerrada a instrução, aí vem o presidente do conselho, ele vai designar a data do julgamento, vai designar um dos conselheiros para fazer a análise desse processo, tá? Só que, é claro, o Código faz essa ressalva, desde que esse conselheiro não tenha participado da instrução, tá? E aí já é uma particularidade do Código, até para ter uma outra visão, né? Vamos dizer assim que antes nós tínhamos no próprio Código de Processo Civil o princípio da identidade física do juiz. Então, aquele que instruiu é o que tem que julgar, porque ele que teve o contato com a matéria. Hoje isso mudou, né? Porque você tem os prós e contras, que nem no criminal, você tem o juiz das garantias, né? Então, você tem um juiz analisando se está tudo dentro, né, da legalidade e um outro que vai entrar no mérito aí da questão. Então, aqui ele faz o seu relatório e as partes são intimadas para a sustentação oral, no prazo de 5 dias. Tá? Então, aí os julgamentos eles também são online. E aí, sim, né, nós vamos ter esse relatório que vai seguir ou não o que está no parecer final, e a lei dá essa possibilidade de o conselheiro usar os mesmos argumentos utilizados no parecer final, ele pode reproduzi-los. Tá? A gente fala que é aliunde, né, quer dizer, ele faz referência, ele vai, sigo o que está no parecer. E aí a parte, né, o inscrito vai ter aí o prazo de 10 minutos, se houver paciente também, cada um vai ter seus 10 minutos. Ah, mas são 10 inscritos, todos querem sustentar, 1 minuto para cada. Eles vão ter que dividir o tempo. Mas, geralmente, eles contratam um advogado que já faz a sustentação oral, e ela é facultativa. Tá? E aí, como eu havia dito, a convocação é feita com 5 dias de antecedência, não úteis, corridos mesmos. Tá? Então, aí sim, dada a palavra, vem a fundamentação do relator. O relatório já está pronto porque ele já recebeu com, no mínimo, 10 dias de antecedência o processo, no caso, o relator. E, claro, após minuciosa leitura do relatório, ouvidas as partes, ele vai ler a sua fundamentação e a sua decisão. E aí vai abrir para os demais conselheiros. Olha, siga o voto do relator. Né? Eu sei que é famosa essa expressão, né? Siga o voto do relator, e acontece aqui também na esfera administrativa. Né? Muitos, até colegas advogados, acabam confundindo, achando, mas é bem informal. Não, aqui existe formalidade, embora ela seja moderada, não é que nem no judiciário. Né? Tem muitas coisas em comum, mas tem as suas diferenças. Tá? Então, aí nós temos a votação. Às vezes tem o pedido de vista, né? Às vezes o conselheiro não se viu confortável, olha, eu não concordo com a decisão, eu precisava examinar melhor os autos, ou uma outra hipótese, eu vou converter o julgamento em diligência, essa questão não ficou muito clara para mim, os demais concordam? Não, tá, vamos pedir vista. Tá? Mas, então, o julgamento pode ser tanto pela condenação, absolvição, pode ser por unanimidade, por maioria de votos, e pode ter também o pedido de vista. Uma vez proferida a decisão, existe a possibilidade de um inscrito recorrer para o CFO ou a outra parte, 30 dias para recurso e 15 dias para contrarrazões. Mas isso não fere a isonomia, porque 15, tá? Mas, como eu falei, as contrarrazões vão ser para dizer, olha, o relator tem razão, o conselho tem razão. Então, não vai dar trabalho, mas nem tanto quanto para quem tem que recorrer, porque o objetivo é alterar a decisão. Tá? E fora outros recursos, me veio agora à mente, embargos de declaração, às vezes o profissional, o advogado, entendeu como não esclarecido o voto, ele vai lá, em vez de recorrer, ele entra com embargos para o relator se manifestar, o relator supre, de repente, uma omissão, uma contradição, uma dúvida, né, uma obscuridade, enfim. Então, tem também os embargos, mas é como eu falei, estou pegando o lado do Código de Processo Civil. O código aqui ele fala do recurso para o federal, tá? Mas nós temos ambas as possibilidades. Então, a condenação, tudo isso os profissionais, os conselheiros, né, levam em consideração, né, as circunstâncias apuradas, outros elementos para a fixação da pena, circunstâncias agravantes, por exemplo, não atender uma notificação da fiscalização, então isso já é uma agravante. Né, nós temos aqui a gradação, depois eu vou chegar lá na gradação, eu vou explicar melhor para os senhores. Né, a questão da absolvição, né, porque alguns confundem, mas por que instaurou-se absolver? Como eu falei, se eu tenho indícios de autoria e prova da materialidade, eu vou para a próxima fase, eu vou instaurar. Do contrário, eu vi que não há elementos para condenar, e aí nós temos aqui várias hipóteses, né? Por exemplo, estar provada a inexistência do fato. Mas você não tinha falado no início do criminal? Isso na hipótese de o criminal apurar. Às vezes o caso vem para nós e não chegou nem no criminal. Tá? Então,
olha, inexiste o fato ou não constitui o fato infração ao Código de Ética. Eu até poderia entender, né, alguns poderiam falar, mas se inexistiu, a princípio a Comissão de Ética tinha entendido que ele tinha existido, né, que a gente fala para os nobres colegas também advogados, a gente fala em teoria da asserção, ou seja, eu vou no que o denunciante está falando. Depois, a outra teoria, a substanciação, não, mas os fatos, eles dizem isso aqui, as provas dos autos. Então, nós vamos, né, apurando até chegar a uma decisão. E aí nós temos as penalidades previstas no rito processual ético, elas vão desde a advertência confidencial até a cassação. Tá? Dessas 5, além da multa, claro, a multa pode ser aplicada cumulativamente, tá? E aí as únicas que realmente suspendem a atividade, a suspensão e a cassação, então muitas vezes o profissional foi penalizado, há uma censura pública, mas ele continua exercendo as suas atividades. Tá? Nós temos, inclusive, eu não sei se aqui no nosso material tem o print, mas dá para entrar também no site, temos todas as emendas e penalidades, tá, dos últimos anos, estamos sempre atualizando, né, porque em prol da boa odontologia. Né, eu sei que as críticas são grandes, né, mas a gente sabe do trabalho. Né, o doutor Roberto, a doutora Cláudia, os demais, a doutora Margarete aqui presente, todos os fiscais, enfim, a gente trabalha bastante. Né, é a nossa obrigação, e tem um valor social nisso, né? Tanto em prol do cirurgião dentista como em prol do paciente. Então, é satisfatório, dá gosto de levantar cedo, de trabalhar, de dar o seu melhor, porque assim, a gente vê que a coisa anda. Poderia ser melhor? Vai ser melhor, está melhorando, porque a gente precisa de mais pessoas, mas isso tem um custo para o Conselho. Né? Mas tudo dentro da legalidade, tudo que o Conselho precisa fazer, ele está cumprindo com a sua missão institucional. Né? Vamos dizer que agora o nosso gigante, por enquanto, é essa taxa de congestionamento, que nós não somos privilegiados por isso. Você vai no judiciário, quantos já não tiveram demandas que demoraram? Eu mesmo, para encerrar um processo, levei 8 anos, 9. Né? Mas a ideia é dar celeridade, depois nós vamos falar sobre isso também. Né? Então, aqui nós temos uma gradação. O profissional é primário, então nós temos aqui a advertência confidencial, mas se ele incorrer em manifesta gravidade, eu posso saltar, ele pode, de repente, levar uma censura pública, uma suspensão, tá? Então, vai depender muito dessa manifesta gravidade. Tá? Então, não necessariamente eu vou seguir essa escala. No segundo, é censura confidencial. No terceiro, censura pública. Não. E tem a anuidade. Né? Pode ser a 25, e o código ele não fala que pode dobrar em caso de reincidência, ele fala que deve. Então, já tivemos profissional que foi condenado a mais de 300 anuidades e foi cassado. Entendeu? Exercício ilegal da odontologia, não tem como, e aí já não é com o Conselho, é uma questão de autoridade policial. Já era quando da inscrição, mas aí depois fica exclusivamente a cargo da autoridade policial, tá? Quando ele é cassado. E é claro que nós temos o Instituto da Reabilitação, depois de cassado, eu sei que isso não existe na medicina, né? Eu sei que uma vez cassado, ele não tem a condição de se reabilitar, né? Pelo menos não houve alteração, até onde sabemos, nesse sentido, mas, em se tratando de odontologia, 5 anos após o encerramento desse processo, ele pode voltar a exercer. Aí temos os outros. Advertência, 1 ano. Então ele fica 1 ano sem poder? Não, ele continua exercendo. Mas, de repente, ele vai fazer uma cirurgia no Einstein, né, ele precisa ali de uma certidão de antecedentes éticos, aí ele já vai se complicar. Por isso que, às vezes, a gente recomenda, dependendo da baixa gravidade da infração, nem compensa para o profissional recorrer para o federal. Ele espera esse ano passar e ele consegue a reabilitação. Aí vai do que o profissional prefere fazer. Tá? Então, nós temos aqui os 2 anos, se for censura confidencial, censura pública, 3 anos, assim como a suspensão. A suspensão é de até 30 dias. Tá? Então, não é até 3 anos. Tá? Ele pode ficar suspenso até 30 dias, mas depois de 3 anos, uma vez condenado, ele pode pedir a sua reabilitação. Então, se hoje ou amanhã alguém... Claro que nós não passamos essas informações para terceiros, mas se, de repente, o profissional pedir e quiser apresentar para o hospital ou para quem de direito, ele vai ter ali uma certidão dizendo que ele não tem antecedentes éticos. Vamos dizer que ele já foi reabilitado. Isso aí é só para instrução interna do Conselho. E aqui são os requisitos para reabilitação, né, pelo avançar da hora, não vou esmiuçar, mas tem tudo no site, tem como fazer essa reabilitação, tem um tutorial para cada fase aqui que nós apresentamos como sendo as principais. Aqui, então nós temos aqui o print, né, das penalidades, o que for confidencial fica só a sigla ali, né, o que for público, às vezes é uma publicidade
muito agressiva, nós temos também, isso está no portal, quem quiser acessar nesse exato momento vai encontrar as mesmas informações, até mais, né? Então, justamente, entra a questão da transparência, né? Nós sabemos que o processo ético é sigiloso, mas ele permite que esse sigilo seja quebrado, por quê? Existe um interesse público, a questão da saúde do paciente, né? Os bons odontologistas que, né, não tiveram esse tipo de problema. Claro que, às vezes, pode acontecer problema de publicidade, né? Por isso que nós estamos aí em fase de implantação do núcleo de regularização ética, para esses casos menos graves, chamar um profissional, né? Às vezes é uma pequena coisa que ele precisa corrigir, um número de inscrição no Facebook, nas redes sociais. Então, a ideia é justamente chamar para uma conversa, tentar colocar dentro do que o código preconiza. Tá? Tem a suspensão cautelar, que, resumindo, ela pula todas essas etapas e já vai para o julgamento. Nossa, mas como assim? Por quê? Vejam, o CFO editou, em 2021, a Resolução 237, tá? Então, para esses casos aqui, né? Então, procedimentos que coloquem em risco a saúde e a integridade física dos pacientes, que esteja na iminência de fazê-lo. Às vezes, o profissional vai ministrar um curso daqui a 15 dias. Então, ele vai lá e divulga ali na sua página, né? Na sua rede. Cessar ato em desacordo com o bom conselho da profissão, proibindo o exercício regular da atividade do profissional. Tá? Então, não possui natureza punitiva. Tá? Vamos dizer assim, que diante do estado de incerteza, então, por exemplo, eu tenho um procedimento que é considerado fora do âmbito da odontologia. Então, só um exemplo, automodelação, olha, isso aqui eu entendo que está fora. O conselho vai lá e suspende, recolhe a sua carteira. Mas e o processo ético? Ele vai ser instaurado, sim, mas a necessidade de o federal, uma vez homologando essa decisão no regional, ele baixa os autos para o conselho fazer o processo e aí instaurar, no caso, e vai seguir todo o rito que eu já apresentei para as senhoras e para os senhores. Mas não seria um bis in idem? Aí ele foi suspenso aqui, depois ele é suspenso no processo. Isso aqui é uma cautelar. É mais ou menos isso, né? A pessoa, por exemplo, separação de corpos, o casal está tendo problemas, às vezes violência física, violência doméstica. Eu não vou esperar, não, deixa, quando eu chamar para audiência, para a gente fixar a pensão, a gente resolve, até lá, vamos torcer para vocês sobreviverem aí. Não. Há uma separação, né, há medidas restritivas para proteger aí um dos cônjuges. Aqui é da mesma forma. Mas e o meu exercício, a profissão? Só que, vejam, no estado de incerteza científica, eu preciso parar tudo, né, na dúvida. É que nem uma regra, uma técnica que a gente aplica. Na dúvida, absolve-se. E aqui, da mesma forma, na dúvida, para tudo. Né? Está dentro, está fora do âmbito, nem vou entrar no mérito da questão aqui, é só processual. Então, tem um rito a ser seguido. E são as 4 hipóteses da resolução, para suspender cautelarmente. Então, procedimento vedado ou não reconhecido como exercício da odontologia, ultrapassar os limites da competência legal. Então, por exemplo, eu tenho a lipo de papada, ela é permitida pela 198, né, de 2019. Mas, e depois desse procedimento, mas aí a resolução vai lá e diz o que é vedado. Então, ultrapassou. Praticar ou acobertar exercício ilegal da profissão, por isso que é importante o RT, o profissional saber quem está ali integrando o seu quadro de profissionais, que a gente fala no futebol, mas sem querer também é falta, né? Então, aqui, culposa, mas eu não sabia. Então, eu não sabia que eu tinha que usar o cinto de segurança. Então, tem até disposição expressa do código e na lei, que o fato de eu não conhecer não me exime aí da penalidade. Então, isso é importante também, tá? Para isso que existe, né, a regulamentação, existe o código. Né? E aí tem a questão, esse é feito um relatório detalhado da conduta do profissional, tá? Para que o relator tenha elementos para opinar pela suspensão. E aí o plenário que vai julgar em conjunto. Olha, ok, eu concordo, esse caso tem que suspender, ou não, eu não concordo. Então, aí ficou 5-4. Ele ficou apertado ali na hora de decidir. Né? Então, mas mesmo assim, vamos, se necessário, porque eu não preciso aqui da unanimidade, né? Plenário do Conselho por maioria de votos. E aí pode ser prorrogada essa suspensão por 30 dias. Claro que ninguém tem domínio sobre tudo. Como que eu vou saber? Eu vou colocar um fiscal ali, ele vai ficar o tempo todo ali perto do equipe, aí ele fala, olha, eu vou tirar uma série de 30 dias, eu vou atender em outro lugar. Aí, daí a importância da autoridade policial é um trabalho em conjunto, que nem quando falamos em biossegurança, né, a importância da vigilância sanitária e tudo mais. Tá? Então, é feito esse despacho e
É claro, tem a intimação da vigilância sanitária, porque ela sim tem poder de polícia para eventualmente lacrar o local, interditar, né, parcial ou totalmente. Então, tem a remessa à comissão de ética para elaborar o parecer, né, mas isso depois da manifestação do federal, e tem a intimação do profissional para entregar a sua carteira, que a reterá enquanto durarem os efeitos da medida. Claro que, se ele não entrega, lá na frente vai ser uma agravante, quando da instauração do processo ético. Às vezes ele ia ser condenado a 15 anuidades, só não entregou, já vai para 20. Nem compareceu em audiência, já vai para 25. Já foi condenado a 25 da outra, vai para 50. Então, assim, tudo seguindo um regramento, tá? Não é discricionário, isso é tudo dentro da legalidade. E é feita uma publicação do edital resumido, isso aí tem, inclusive, no site, eu acho que eu também printei e deixei aqui, mas depois as senhoras e os senhores podem acessar também, tá? Mas é mantido o sigilo, porque vai que no final, de repente, houve uma alteração de entendimento, olha, isso aqui está dentro, por que não? Opa, então a gente extingue o processo, tá? Então vai depender muito das diretrizes também do Conselho Federal. Tá? E aí sim é feita a comunicação ao federal, cabe recurso sem efeito suspensivo, ou seja, esses 30 dias você já está suspenso. Mesmo que depois que provado, então, mas é como eu falei, no estado de incerteza, essa foi a medida adotada nos termos da Resolução 237. E aí nós temos aqui, caberá à diretoria do Conselho apreciar o recurso, que será acompanhado do parecer da Procuradoria Jurídica, então nós temos ali um corpo jurídico também qualificado no federal para isso, na primeira reunião imediatamente posterior ao seu protocolo. Então, é dada prioridade a esses casos, tá? Então, depende de prova inequívoca dessa conduta e de publicidade, tá? Aí eu já tinha falado aqui de uma forma mais ilustrativa, né? Por exemplo, eu falei de ser instaurado o respectivo processo ético, ela pode ser revogada a qualquer tempo, tá? As condutas descritas são consideradas de manifesta gravidade, muitos vão questionar, mas onde está isso? A própria lei, o artigo 45 da Lei 9.784, de 99, que trata do processo administrativo disciplinar, fala desse poder geral de cautela da administração pública. Então, eu posso ir lá e, olha, eu vou suspender. Eu tenho a supremacia do interesse coletivo sobre o individual. Tá? Então, isso é de suma importância. É feito o relatório, a votação pelo plenário, e aqui, só de forma mais didática, a entrega da carteira, recurso para o federal e a instauração que virá após a homologação do federal. Tá? Isso eu já falei, se o profissional também estiver no serviço público, né, a respectiva repartição será intimada para tomar conhecimento de que ele está suspenso, né? No caso, seria o órgão empregador. Tá? Então, aqui nós temos o próprio site, é uma determinação da 237 que conste. Tá? Então, nós temos, né, essas suspensões, e lá nós temos não informações sobre o inscrito, tá, porque é sigiloso, mas que o plenário foi lá e julgou uma suspensão cautelar. Tá? Então, se ela foi ou não para o federal, se depois foi instaurada, essa informação não vem no site também. Tá? Agora, para finalizar, números e dados estatísticos, né, em relação a gente falando do rito, né, em 2023, que já temos aí o fechamento do ano, a Comissão de Ética priorizou, né, os casos de tratamento odontológico e de publicidade, né, porque grande a demanda, né? Como eu falei, a média aí é de 2.000 a 2.500 procedimentos fiscalizatórios por ano, fora as mais de 500, 600 denúncias que chegam por tratamento odontológico, relacionamento entre seus pares. Então, nós vamos ter que ter um direcionamento. Muitos casos, claro que nós chamamos para uma reunião, né, para uma conciliação, só que ninguém é obrigado a conciliar, né? Assim como quando um não quer, dois não brigam, né? Se o outro quer brigar, fica difícil você chegar a um acordo, né? Mas cada um tem seus motivos, é um direito que tanto o inscrito como o paciente tem. Tá? Então, nós temos aqui, em termos, vamos dizer que, pelo menos no último exercício, predominou a censura confidencial. Tá? Então, não é porque, mas foi uma publicidade, não necessariamente vai ser uma censura pública, vai depender muito, né, dessa publicidade, se tem... ela é muito agressiva, tem aquele aliciamento, ou se foi, olha, eu falei que eu era especialista, mas eu não tinha registro, né? Então, você não vai colocar endodontista, você só vai colocar endodontia, você atua ali, mas você não pode dizer, você não é especialista. Por quê? Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, existe uma relação de consumo entre o paciente e o cirurgião dentista. Então, multa ética
acaba sendo aplicada mesmo, né, porque tem casos que não obrigatoriamente, mas há casos que sim, né, às vezes o profissional ele se locupletou, ele até conseguiu, né, uma alavancada com a publicidade legal, então o ônus e o bônus, né, então ele acaba sendo condenado à multa ética, né. E aí a ética em números, né, como eu falei, só no ano passado foram 2.688 expedientes recebidos, né. Quando eu falei daqueles mais de 10 mil, eu falei de 1 ano e meio, né? Não sei se, mas proporcionalmente é até mais, né? Porque a demanda é muito grande, né? Então a gente tem as instaurações, as audiências, os julgamentos, lembrando que são apenas 10 conselheiros, imagina, são 185 mil inscritos, claro que não são todos que cometem infração, é uma minoria, mas que seja 2.688, eu sei que muitos desses, né, se fosse por inscrito, talvez reduziria esse número, né? Às vezes é o mesmo inscrito, mas, independentemente disso, é um número grande, né? Quer dizer, eu tenho ali mais de 10 mil expedientes, e aqui, só em 2023, temos esse número. Tá, aqui são outros detalhes, aqui referente ao terceiro trimestre, então temos uma informação atualizadíssima, né? Então, por exemplo, a quantidade de processos enviados pela fiscalização, então, no terceiro trimestre, né, de 2022, foram 584, aumentou em 2023, houve uma redução agora esse ano, tá? Mas a análise mesmo, né, foram 4.787 análises só no terceiro trimestre do ano passado, né, que a equipe estava maior, né, então aí depois houve uma redução e hoje vamos dizer que a gente consegue aí, né, chegar num número bem razoável e chamar esse profissional para uma regularização, né? Esse é o projeto. Então tem outras informações aqui, né, depois as senhoras e os senhores podem entrar no site, né, na portal da transparência, com certeza terão informações não só da ética, como da fiscalização e de todos os setores que interessam à classe odontológica. Tá? Então, eu peço que sigam o CROSP nas redes sociais, temos site, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram. Eu agradeço aí a atenção de vocês e gostaria de abrir para dúvidas, perguntas e debates, fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigado aí pela paciência e pela atenção.